Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 262, períodos geológicos, capítulo 7, a Gênese. Então a questão agora é a questão de número 4. Que Kardec diz assim: as camadas inferiores colocadas abaixo da camada vegetal receberam em geologia o nome de rocha, palavra que nessa acepção nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa. Então, palavra que nessa acepção nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, porque às vezes, ao pronunciar esse termo rocha, a pessoa pensa que está se falando de uma pedra, está se falando de uma jazida. E não, porque, por exemplo, nós conhecemos muita pessoa, o Cristo mesmo um dia chegou a dizer que Pedro, ele era uma rocha. Eu conheço muitas pessoas que, por tudo que já passou e por tudo que passa, são mais que rocha. Rocha, força, aquela garra. Significando antes um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Mas aqui, como está falando-se em geologia, é lógico que significando antes um leito ou um banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou de terra argilosa, de marna, de seixos rolados. Outros o são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os crês, os mármores, o crê, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos possante, conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos que numas provém de matérias fundidas e às vezes verificadas sob a ação do fogo, outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas, como as areias, outras, a princípio em estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram com o tempo a consistência da pedra.
Os bancos de pedras superpostas denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. Então, nós sabemos que o fogo e a água, esses dois elementos, eles participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. E com isso, nós percebemos a estratificação de todos esses elementos durante milhões e milhões de anos. Isso foi se dando gradativamente. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos, né? É a horizontal. Ao vermos essas planícies imensas que por vezes se estendem a perder de vista de perfeita horizontalidade, lisas como se as tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que, em épocas mais ou menos afastadas, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de água tranquilas, que, ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou maronosas, próprios a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram areias silicosas sem agregação, temos as planícies arenosas que constituem as charnecas e os desertos, essas regiões, charcos, né? E os desertos, dos quais nos podem dar pequenas ideias dos depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam os aluviões na embocadura dos rios. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e a que normalmente assume as formações aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos em extensões bem grandes rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posições inclinadas e até por vezes vertical, ora, como segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que se formam sob planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelos próprios pesos para as baixadas. Evidente se torna que tais depósitos foram levados por uma força qualquer, depois de se tornarem solidificados ou transformados em pedras. Destas considerações se pode concluir com certeza que todas as camadas pedrosas que, provindos de depósitos aquosos,
se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formados durante séculos por águas tranquilas e que todas as vezes que se acham em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. Um fato característico e da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste no existir em quantidades enormes despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas, como esses despojos se encontram até nas mais duras pedras. Há de concluir-se que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhes produzissem o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham, desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, à data que lhes assinala a Gênese. Entre os despojos vegetais e animais, alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de suas substâncias, sem que isso lhes alterasse a forma de matéria silicosa ou calcária que os transformaram em pedras, algumas das quais apresentam a dureza do mármore, são as petrificações propriamente ditas. Outros foram apenas envolvidos pelas matérias no estado de placidez, são encontrados intactos e alguns inteiros, mais duras pedras. Outros finalmente apenas deixaram marcas nas mãos de uma nitidez e uma delicadeza perfeita. No interior de certas pedras encontraram-se até marcas de passos, e pela forma de pé, dos dedos e de unhas chega-se a reconhecer a espécie animal a que a pertenceram. Então por hoje é só esse vídeo. Até o próximo dia.